Chegamos em Números capítulos 28, 29 e 30. E não, nós não iremos pular esses capítulos só porque eles falam de leis cerimoniais e que à primeira vista não parecem ter muita aplicação para nós hoje. Todas as vezes que nós nos deparamos com leis cerimoniais, nós precisamos entender que de fato não iremos mais aplicá-las literalmente na nossa realidade, porque elas foram dadas exclusivamente ao povo de Israel naquele contexto. Mas isso não significa que esses textos perderam seu valor. Pelo contrário, nós precisamos obrigatoriamente extrair os princípios contidos neles. E esses capítulos, eles carregam princípios espirituais profundos, válidos para todas as gerações. E eu creio que é exatamente sobre esses princípios que o Senhor quer falar ao nosso coração através desses capítulos. Vamos para o cenário. Israel está nas campinas de Moabe, prestes a entrar em Canaã. A velha geração praticamente já morreu no deserto. Uma nova geração está diante da promessa. E é curioso perceber aqui que antes de Deus falar sobre estratégias de guerra, conquista territorial, organização militar, ele faz questão de falar de sacrifícios, festas e votos. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando algo importante aqui. Não adianta conquistar a promessa se dentro dela nós perdemos a consagração. Não adianta entrar em Canaã e sair da presença. Capítulo de número 28, Deus está relembrando as ofertas contínuas. E aqui está uma palavra importante no hebraico, tamid. Tamid significa continuamente, constantemente, sem interrupção. Essa palavra ela aparece várias vezes no capítulo 28. Dependendo da tradução bíblica, cerca de 8 vezes, de forma bem explícita. E quando nós observamos a estrutura do capítulo, ela pode aparecer com uma nova palavra, mas com o mesmo significado. Isso já quer nos dizer alguma coisa. Deus não está enfatizando aqui a intensidade emocional. Deus está enfatizando uma constância. Muitas vezes nós admiramos o extraordinário de Deus, mas Deus valoriza de fato a nossa rotina, aquilo que nós fazemos de forma contínua, todos os dias. Às vezes nós podemos cair na ideia de que a espiritualidade é viver aqueles cultos intensos, congresso em congresso, conferência em conferência, culto forte, campanha atrás de campanha. Mas Deus está nos lembrando aqui nesse capítulo que relacionamento com Ele não é construído em picos emocionais, é construído através da constância. No reino, o secreto ele pesa mais, a oração diária pesa mais, o altar todos os dias tem peso maior. E em Números 28, Deus ordena 2 cordeiros por dia para ser sacrificado. Um pela manhã, o outro ao final da tarde. Isso é profundo. Nós hoje não vamos sacrificar ovelhas, como forma de culto. Mas isso também quer nos dizer alguma coisa. No hebraico, a expressão para entardecer, essa palavra que eu vou deixar escrita aqui para você é porque eu não vou me atrever a pronunciar. E quer dizer entre as tardes. Uma expressão que aponta para o período entre o declínio do sol e o anoitecer, ou seja, Israel começava o dia com altar e terminava o dia com altar. Antes do trabalho, altar. Depois do trabalho, altar. O dia inteiro era modulado pela presença de Deus. Esse princípio é poderoso, porque talvez, muitas vezes, o nosso problema não seja a falta do culto coletivo, mas a falta de um altar pessoal. E aqui, esse texto vai nos confrontar. Por quê? O fogo que eu apresento no altar ontem, o que eu apresentei no altar de ontem, da semana passada, não sustenta o meu altar de hoje. Eu preciso remover as cinzas, colocar lenhas novas e levantar um novo altar. Nós não vivemos da oração do domingo, da palavra da semana passada, do relacionamento com Deus que eu tive há um tempo atrás. Experiências com Deus não funcionam por estoque. Agora, tem uma entrelinha linda aqui nesse capítulo.
Deus está descrevendo um sistema sacrificial que exigia abundância de animais, vinho, farinha e azeite. De onde viria tudo isso? Você pode se perguntar, já que o povo estava no deserto. A resposta é: não viria. Deus estava dando instruções agora. Sabe por quê? Porque Deus está legislando sobre uma abundância que eles ainda não tinham acesso, mas teriam. Em outras palavras, Deus está dizendo: vocês ainda não pisaram em Canaã, mas eu já estou preparando vocês para o que vocês vão colher lá. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque muitas vezes Deus começa a alinhar a nossa fidelidade antes mesmo da promessa se manifestar. Aqui o Senhor dá instruções para estabelecer no coração do povo o que deveria ser feito, como deveria ser feito, a rotina que deveria ser feita. O povo já estava sendo preparado para que essa fidelidade se manifestasse na prática, assim que o povo colocasse os pés na promessa. Capítulo de número 29, nós entramos nas festas do 7º mês, festa das trombetas, da expiação e do tabernáculo. Esse texto também nos traz informações grandiosas. As festas das trombetas falam de despertamento. Na Bíblia, a trombeta, ela geralmente aparece para despertar, anunciar uma guerra, uma convocação, juízo, movimento, manifestação divina. Não era para entreter. Essa trombeta se chamava shofar. E o shofar, ele não acaricia, ele desperta. Eu fico aqui pensando, talvez o nosso problema hoje não seja a falta do som, seja o excesso dele. Muito som e pouca trombeta. Muito barulho para entreter e pouca voz para nos despertar. Esse capítulo está dizendo sobre isso. Depois vem o dia da expiação, o dia mais importante do calendário judaico. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado do povo. Se você nos acompanha desde os vídeos de Levítico 16, você vai ter uma explicação somente sobre isso. O texto diz que o povo deveria afligir a sua alma. E essa expressão no original hebraico carrega a ideia de humilhação, quebrantamento, autoexame. Não era para fazer apenas um ritual em um dia do ano. Era um sacrifício, era um coração que deveria estar exposto. E aqui o Senhor está nos dizendo, Deus não se impressiona com uma religiosidade sem arrependimento. Nós podemos manter a liturgia, a aparência, a rotina e ainda assim estarmos distantes no coração. Deus trabalha em corações quebrantados, não em corações endurecidos que conseguem seguir um ritual perfeitamente. Mas para mim, uma das pérolas mais impressionantes do capítulo 29 está na festa dos tabernáculos. Durante 7 dias, Israel deveria habitar em tendas para se lembrar do deserto. Por quê? Porque Deus sabia de um perigo. O perigo da abundância é o esquecimento. No deserto, o povo dizia: Deus, eu preciso de ti. Em Canaã, o povo corria o risco de pensar: agora eu não preciso mais do Senhor. Por isso, Deus mandava lembrar. Nunca podemos esquecer de onde Deus nos tirou, porque quem esquece o deserto corre o risco de idolatrar a promessa. Tem algo importante também escondido aqui, nesse capítulo de número 29. Durante a festa dos tabernáculos, eram sacrificados 70 novilhos ao longo de 7 dias. 70. Na tradição judaica, isso foi associado às 70 nações listadas lá no capítulo 10 do Gênesis. Sabe o que isso está querendo dizer? Que mesmo no Antigo Testamento, Deus já mostrava que o seu plano de salvação nunca foi apenas para Israel. O coração de Deus sempre alcançou as nações. Aquele povo deveria sacrificar por toda a humanidade. No caso, as 70 nações que já haviam naquele tempo. A graça, o sacrifício, englobava a todos. Não era exclusivo de um único povo. Forte, né? E então chegamos no capítulo de número 30 e aqui a mudança ela é muito brusca.
Saímos de sacrifícios e festas e vamos agora para votos. Parece um pouco desconectado, mas não está. Porque Deus sai do altar e vai para a boca. Votos. Isso é muito forte. No capítulo 30, a palavra hebraica para voto é neder. Mas o texto usa uma outra expressão aqui. Literalmente, fazer um voto era amarrar a própria alma com um vínculo. Entenda, na mentalidade hebraica, a pessoa não apenas falava, ela se ligava ao que ela dissesse. A sua palavra criava um vínculo. Isso já nos confronta. Porque hoje, muitas vezes, nós falamos de forma extremamente leve. Falamos por falar. Pode contar comigo. Depois eu faço. Com certeza eu vou orar por você. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu prometo que eu vou fazer isso. E esquecemos. Mas Deus não trata palavras como descartáveis. Na Bíblia, as palavras carregam peso. Deus cria o mundo com as palavras. Alianças são feitas falando. Bênçãos são liberadas falando. Por isso, Deus leva tão a sério aquilo que sai da nossa boca. Há uma outra pérola escondida aqui no capítulo 30. O texto mostra que se uma autoridade da casa ouvia um voto e permanecia em silêncio, aquele silêncio validava o compromisso. Sabe o que isso está nos dizendo? Está nos ensinando que nem toda concordância é verbal. Muitas concordâncias são feitas de formas silenciosas. Aquilo que nós toleramos em silêncio, podendo falar, podendo contradizer ou podendo contrariar e não fazemos, nós estamos validando. E agora, juntando os 3 capítulos, eu quero que você perceba o que Deus está fazendo. No capítulo 28, Deus santifica o altar. No capítulo 29, Deus santifica o nosso tempo. No capítulo 30, Deus santifica as nossas palavras. Ou seja, Deus está preparando Israel para Canaã em 3 dimensões. No que oferecem, em como viver os seus dias e no que sai da boca. A santidade bíblica nunca foi limitada ao culto. Ela invade a nossa rotina, a nossa agenda, a nossa forma de falar, nosso vocabulário. Nós podemos frequentar o culto e ainda assim profanar o nosso tempo. Podemos pregar sem constância no secreto, podemos servir e a nossa palavra não valer absolutamente nada. Deus não quer apenas momentos isolados de devoção. Deus não está buscando apenas um culto bem apresentado, bem performado, uma oração bonita, uma oferta que entregamos no altar. Deus está buscando uma vida inteira marcada pela sua presença. Em Números 28, 29 e 30, nos mostra que a santidade não se limita ao culto. Ela alcança o altar, governa o nosso tempo, dá peso às nossas palavras. Porque entrar na promessa não era o bastante, era preciso permanecer santo dentro dela. Porque mais importante do que chegar onde Deus prometeu é não perder quem nós éramos quando Deus finalmente nos fizer chegar até lá. Que o Senhor te abençoe através dessa palavra, que você seja edificado através desses capítulos e que o Senhor possa gravar essas palavras no seu coração. Deus te abençoe em nome